Fala pessoal do canal, beleza? Tudo bem? Bom estar de volta aqui com vocês. Faz algum tempo que nós não nos encontramos aqui via o canal, devido a uma parada aí. Se vocês perceberem aqui, o cenário mudou, eu mudei de casa, mudei de estado também, agora estou no estado de Minas Gerais, né? Então nós ficamos aí esse tempo sem conversarmos, sem trocarmos ideias aí, sem darmos as dicas aí em relação às leituras que a gente vem fazendo. Pessoal, antes de dar uma dica para vocês, eu quero dizer para vocês que eu tenho procurado adquirir livros digitais, certo? Encontrei, para mim tem sido uma maneira mais vamos dizer, dentro das condições mais baratas de poder continuar investindo em literatura, né? É a forma mais barata para poder fazê-lo. Então eu tenho feito isso. Eu no começo eu estranhei um pouquinho de fazer leitura no computador. Se você perceber aqui, ó, lá, o computadorzinho tá ligado aí, tem um livro ali em PDF ligado, certo? O ambiente aqui, ó, tal da nossa espaço onde a gente trabalha, né? Você pode ver, tem alguns livros aqui, os outros livros que eu tenho ficou em papel mesmo, ficou na outra biblioteca, na outra casa onde meu filho se encontra, certo? E então eu tenho feito, tenho procurado investir nesses livros que são livros digitais, que são o meio mais barato de se utilizar, de comprar, né? Se você também quiser fazer isso, tem vários aí sites na internet que você pode adquirir esses livros, certo? Pessoal, eu queria falar para vocês sobre um autor que eu já tenho lido há algum tempo, né? Na verdade, faz algum tempo que eu já li um livro dele. O primeiro livro dele foi, deve fazer mais de 6 anos que eu li um livro dele, que é o Gilles Lipovetsky, certo? É um filósofo francês e é uma literatura simplesmente fantástica o que ele escreve, né? Ele escreve muito sobre o tempo atual nosso, que ele chama de hipermodernismo, né? Ele escreveu um livro fantástico que eu li há alguns anos já, que chama A Sociedade da Decepção, né? Como eu faço faço anotações dos livros que eu li, esse livro da A Sociedade da Decepção, ele foi escrito aqui no Brasil, foi lançado no Brasil pela editora Manolin em 2006, certo? E esse livro aqui ele vai falar sobre um pensamento de Gilles Lipovetsky, que ele chama de hipermodernismo, que ele vai dizer o seguinte, que essa sociedade da decepção, que ele chama de sociedade da decepção, ele define o seguinte, assim, ele diz: a sociedade da decepção é aquela na qual os indivíduos sentem dificuldade em admitir o próprio desapontamento ou insatisfação. Então ele vai trabalhando dentro desse ponto aqui, alguns pontos que são fundamentais dentro da ideia dele, que ele vai, por exemplo, ele vai falar dos nossos relacionamentos hoje com os animais, que é uma maneira da gente vencer a decepção do relacionamento com pessoas, né? Então a gente substitui isso, certo? Então é um livro de uma riqueza de compreensão do cenário que nós vivemos, desse período, desse tempo que nós vivemos, assim, meio que controverso, né? Gilles Lipovetsky tem uma percepção dessa realidade que a gente vive, que simplesmente a leitura desses livros dele é fantástico, certo? Então quero indicar esse livro para vocês, se chama A Sociedade da Decepção. Se você puder comprar esse livro, ou puder adquirir esse livro aí, fica a dica para você, certo? Então olha só mais uma coisa que ele diz aqui, que eu anotei. Ele diz assim: hoje já não basta trabalhar para manter-se, impõe-se a necessidade de um trabalho que traga prazer, que seja denso em contatos e relacionamentos com os demais, que seja executado numa atmosfera convidativa, certo? Então é a detecção que ele faz da realidade que nós vivemos. Olha outra coisa que ele diz assim, ó: com a dinâmica da individualização, cada um quer ser reconhecido, valorizado, preferido pelos demais, desejável para si mesmo
e não confundido com um ser anônimo e substituível. Então são questões que Gilles Lipovetsky ele coloca nesse livro que é muito interessante, certo? Então se você puder adquirir esse livro, adquira esse livro aí, beleza? Vai ser de uma leitura simplesmente fantástica para você, você vai descobrir coisas interessantes aí. Outro livro que eu quero indicar para vocês, pessoal, que eu estou lendo ele, já faz algum tempo que eu comecei a ler, mas que você vai mastigando devagar, vai sentindo o sabor do livro, é dele também, ele mesmo que escreveu, certo? Do Lipovetsky, que chama-se O Império do Efêmero, certo? Esse livro, O Império do Efêmero, ele foi lançado aqui pela Companhia de Bolso, certo? São Paulo, em 1987. É do mesmo autor aqui, o filósofo francês. Ele chama, o subtítulo diz A Moda e Seu Destino nas Sociedades Modernas, certo? É o subtítulo do livro. Então ele chama O Império do Efêmero. É um livro também importante, por quê? Porque dentre as coisas que ele vai falar nesse livro, ele vai tentar nos fazer compreender a emergência da moda no final da Idade Média, como a moda impactou e impacta assim a vida das pessoas, né? Uma das coisas que ele vai dizer assim, ó, que nós vivemos em sociedade dominantes, frívola, em que a moda também serve para impor o estilo de uma determinada classe social, certo? Ele vai dizer. Aí ele diz assim, ó, algo interessante aqui, ó, que ele diz. Vivemos em sociedade de dominantes frívola, aturdidas pelos gozos privados do consumo, infantilizadas pela cultura instantânea. Aí ele diz, a televisão embota os indivíduos e fabrica moluscos descerebrados. Olha só que coisa interessante. Então o livro ele vai trabalhando isso, certo? Esses pontos aí. É um livro muito rico, é um livro muito interessante, que não é de fácil leitura, mas que é simplesmente fantástico. Aí ele diz, olha o que ele diz aqui, ó, a moda tem ligação com o prazer de ver, mas também com o prazer de ser visto, de exibir-se no olhar do outro, certo? Olha o que mais que ele diz, a moda estetizou e individualizou a vaidade humana, conseguiu fazer do superficial um instrumento de salvação, uma finalidade da existência. Então, pessoal, esse livro é maravilhoso, esse livro aqui. Ele é simplesmente fantástico, esse livro. Eu estou num ponto aqui que ele está do livro, que ele está falando sobre a moda, expressão hierárquica e expressão individual, certo? Então ele vai, no livro ele vai comentar que a moda está ligada assim à posição que a pessoa ocupava no tempo da Idade Média e tal, e aí ele vai fazendo uma junção daquele período e vai trazendo para o período da época aqui que ele escreveu o livro, certo? Então é um livro simplesmente de leitura muito interessante. Se você puder lê-lo aí, procura ele aí, dê uma lida, vai ser importante para você, beleza? Então fica a dica desse autor aí, Gilles Lipovetsky, tá? A Sociedade da Decepção e o Império do Efêmero. Então são dois livraços, simplesmente livraços, beleza? Se você puder ler, procure aí, vai ser muito interessante. Se você já leu, comenta aí embaixo, vê o que você achou. Se você não leu ainda, procura aí ler ele, tá certo? E depois comenta embaixo aí se você puder fazer, beleza? Estamos de volta aí agora de Minas Gerais, tá certo? Para a gente poder ir dialogando aí, conversando, tá bom? Um abraço, tchau!